Sebastião Salgado é um fotógrafo que nasceu no interior de Minas Gerais, se formou na área de economia e muito engajado com questões políticas no Brasil. Ele acabou se tornando correspondente fotográfico de algumas instituições. É um registro importante de como a arte visual, né, no caso aqui a gente está falando sobre fotografia, ela impacta o ser humano, impacta a pessoa e traz reflexões fortíssimas, né, porque é uma foto em tons escuros que consegue apresentar os detalhes dos pés de uma pessoa que a gente percebe que pelo tratamento da pele, pelo tratamento da unha, pelo tipo de chinelo. É uma pessoa muito simples. E aí eu acho que faz até o serviço de você olhar para o seu próprio pé, né? Que pé é esse? Ela não precisa de uma contextualização, as pessoas não precisam ouvir quem é Sebastião Salgado, o que estava acontecendo no sertão cearense na década de 80, para conseguir ser sensibilizada por aquela imagem. Tuca Vieira, hoje com 43 anos, é um importante fotógrafo brasileiro que começou na fotografia aos 26 anos. Ele é graduado em letras e estudou fotografia com nomes importantes como Cláudio Feijó e Eduardo Castanho. Em 2002 ele fez uma foto a pedido da Folha de São Paulo que ficou conhecida como a favela de Paraisópolis. Paraisópolis é uma favela em São Paulo com 42 mil habitantes. Fica em uma área rica, cercada por condomínios de luxo na região do Morumbi. O que podemos ver são apartamentos de luxo ao lado de barracos. Mas se olharmos novamente, vemos desigualdade. A fotografia desperta em seu espectador sensações de revolta e impotência frente à realidade apresentada. Alguns chegaram a cogitar que essa fotografia era Photoshop, era manipulação. Mas, na verdade, esse é um retrato sem retoques da realidade brasileira. Bom, Tarsila do Amaral, ela nasceu no dia 1º de setembro de 1886 e faleceu em 1973, em São Paulo. Participou do grupo modernista, né, no Brasil. Ela começou com esculturas, mas se destacou na arte com suas pinturas. Ela estudou em Paris, né, com grandes mestres cubistas da época. Ela se destacou na história da arte moderna do Brasil. Um grande número de rostos colocados lado a lado. Todas as pessoas estão sérias, né, sem nenhuma alegria, demonstrando a preocupação que deixa, a tensão de trabalhar numa fábrica. Então a obra operária ela retrata o momento que vivia o país naquela época, né, nos anos 30. Operários, que é a obra, não só o tema é diverso das pinturas anteriores da artista, mas também a composição, as referências, as cores, os tons acinzentados que ela usou para o rosto e as paisagens do fundo estão distantes da alegria e do colorido da fase dela para o Brasil, né? Da fase caipira, né? A fotografia ela é anônima, então não tem registro de que é autoral desse documento. A foto das operárias da fábrica de cotton de Nova York em 1857. Foi tirada momentos antes delas serem mortas ali. E o que elas estavam reivindicando? Elas estavam reivindicando melhorias de trabalho. E por uma questão de ordem, de egoísmo, os patrões foram lá e atearam fogo e 129 mulheres morreram queimadas, elas foram exterminadas. E esse fato nos traz a leitura, quando nós estamos olhando aquela foto, nos narra que
elas eram mulheres oprimidas, que tinha como algozes os patrões, e naquele momento elas estavam reivindicando algo para a classe delas. Então, a Unesco, em homenagem a essas mulheres, foi decretada 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. O fotógrafo Sebastião Salgado nasceu em 1944, na cidade de Aimorés, ali em Minas Gerais. Ele se graduou e também doutorou em economia lá em Paris. Foi uma pessoa que sempre esteve comprometido, preocupado com as causas sociais. Ele trabalhou em várias agências na Europa, na África, e nessa sua área de formação também te deu uma noção muito interessante de ter um olhar com a alma e com o coração, com esse coração voltado para as pessoas menos favorecidas. E, através das suas lentes, ele decidiu mostrar para o mundo algumas injustiças que ora ocorria em parte do mundo com os nossos semelhantes. A foto analisada se trata da foca elefante gravada lá em Geórgia do Sul. Essa foto foi tirada em 2009, feita pelo então experiente fotógrafo Sebastião Salgado. É importante citar que os personagens secundários são amáveis pinguins, que continuaram calmos e serenos, apesar de estarem em uma grande multidão. Tudo indica que esse local é um berçário de pinguins, pois é possível identificar ali uma quantidade enorme de filhotes. Que é a obra de Oscar Pereira da Silva, de 1922. A leitura que posso fazer dessa obra é que a esquadra de Pedro Álvares Cabral, ela aportou em águas brasileiras, aonde ali foi de encontro a índios tupis guaranis. E eles viviam de forma muito natural, nativos da região, eles eram nus, viviam de caça e pesca, caçavam de arco e flecha. E a esquadra de Pedro Álvares Cabral tinha os portugueses ali e estavam vestidos, armados, e foram em confronto com aquela etnia tupi-guarani, que o receberam com curiosidade. E também, ao longo da história, que você pode perceber quando você olha aquela figura, que ele também seriam os povos que viriam ali para aprisionar aqueles índios, de certa forma, e deixariam eles cativos, porque viriam trazer para toda uma sociedade indígena costumes diferentes e valores diferentes. Então, também você pode ver naquela obra que os índios não receberam ali com alegria, eles receberam com curiosidade, eram povos diferentes. Também podemos ver duas coisas, que eles também seriam os algozes da etnia tupi-guarani, onde iam dizimar também aqueles povos futuramente. Então é a minha leitura da tela que eu deixo aqui. Leonardo da Vinci, nascido num vilarejo na região Florença da Itália, em 15 de abril de 1452, ele foi sempre um artista versátil, um artista imponente, que ele se limitava, pois cada desafio ele conseguia se superar mais. Era engenheiro de guerra, era engenheiro hidráulico, entre outros ofícios. Ele era um ser de mente verdadeiramente iluminada, admirada pelos intelectuais da época. Duque de Milão, conhecendo o talento de Leonardo da Vinci, encomendou uma obra para decorar uma das paredes do refeitório do mosteiro dos padres, local tido como
Dominicanos de Santa Maria delle Grazie, Da Vinci mais uma vez supera sua capacidade de retratar cenas do cotidiano, graças à sua habilidade de retratar cenas assim, pois os seus conhecimentos iam além da pintura. Acredita-se que ainda existem muitos mistérios sobre esta obra,